Olá, seja bem-vindo ao ciclo de palestras, um projeto do PET Matemática UFSC. A palestra de hoje será sobre autômatos celulares, com Renan Rabelo, graduando em Matemática Bacharelado pela UFSC. Aproveite a palestra e bons estudos! Olá, eu sou Renan Rabelo e hoje eu vou apresentar um seminário sobre autômatos celulares. Este seminário faz parte de um projeto do PET Matemática UFSC, que é o ciclo de palestras. No ciclo de palestras, nós petianos trazemos vários vídeos de divulgação de matemática para o YouTube. Se tiver mais interesse em assistir palestras de professores, seminários de outros petianos do PET ou entrevista com professores da matemática, é só conferir o nosso canal do YouTube para ver mais vídeos. Então, o que discutiremos nesse seminário? Vamos começar fazendo uma breve introdução sobre o que são autômatos celulares e um exemplo inicial de autômato, bem básico, para a gente entender como eles funcionam de fato. Depois eu vou apresentar uma classe de autômatos celulares bem famosa, que são chamados autômatos elementares, e nele falaremos da regra 30, que é bem conhecida, e alguns outros exemplos mais conhecidos. Depois eu vou falar um pouco sobre outros autômatos, autômatos bidimensionais, como o jogo da vida, que é bem popular também, autômatos totalistas, termites, e algumas aplicações de autômatos celulares na física e em alguns jogos eletrônicos. Então, vamos tentar entender exatamente o que significa essa palavra, autômato celular. Se nós quebrarmos o significado particular de cada palavra, a gente pode entender o seguinte, que autômato é uma máquina que funciona sozinha, de maneira automática. Então, um robô é um autômato. É um nome um pouco arcaico para descrever um robô, mas um autômato eram aqueles robôs a corda, que faziam movimentos. É uma coisa bem antiga, esse termo. E a palavra celular vem de célula, Então, não é celular de um aparelho celular, e célula também não é da célula biológica, do nosso corpo. Entenda celular como se fosse uma grade de células, O que exatamente é uma grade de células? Então, uma grade de células é uma tabela de valores, uma matriz. Entenda como uma matriz. Essa matriz pode ter o tamanho que tu desejar, e os valores que essa matriz tem nas suas entradas também pode ser o valor que você desejar, certo? Então, pode ser uma matriz 10 por 10, 1000 por 1000, não importa. Importante que ela seja discreta. Importante esse termo aqui que temos, que um autômato é um sistema discreto. Então, a matriz ela é uma coisa discreta. Você tem a distinção entre cada entrada, de forma discreta. Então, meio que juntando essas ideias, nós podemos pensar o seguinte, que um AC, um autômato celular, é um sistema dinâmico. O sistema dinâmico é como se fosse uma função em que ela altera o valor das variáveis de um sistema com o tempo. Então, existem vários exemplos de sistemas dinâmicos, não vamos nos aprofundar no que são sistemas dinâmicos aqui, mas existem sistemas dinâmicos para simulação de calor, para simulação da gravidade. O sistema dinâmico é como se, com o tempo, o valor das variáveis fosse mudando. E é isso que um autômato celular faz. Ele tem regras bem definidas que descrevem como ele vai alterar o valor dessas variáveis. E o que são essas variáveis, exatamente? As variáveis são justamente o valor de cada entrada dessa tua tabela de valores, dessa tua matriz, certo? Então, tu tem essa tabela de valores, tu tem as tuas regras, desse teu autômato, e ele vai trabalhar em cima dessa tua matriz e vai alterando o valor das entradas da matriz, de maneira discreta, a cada iteração. Isso é bem importante, é um conceito importante de se entender. Então, podemos definir matematicamente um autômato celular da seguinte maneira. Então, como qualquer sistema dinâmico, um autômato celular é descrito por uma função. Ela não é uma função bem como a gente conhece, f de x igual a 2x. Ela é um pouco diferente, é mais difícil de ser descrita, Então, a gente vai ter maneiras de descrever como essa função se comporta. Mas, no caso dos autômatos, a tua função recebe uma matriz e ele te retorna outra. Então, essa é a ideia da iteração. Tu aplica esse teu autômato, essa tua função, em uma matriz, e ele vai transformar essa matriz em outra matriz. Aí você aplica novamente o seu autômato nessa nova matriz, e tu vai obter outra matriz. A gente vai entender isso mais pra frente. Então,
a ideia de dar a partida, né, em nosso autômato celular, é a ideia de escolher uma condição inicial, ou seja, escolher uma matriz inicial. A primeira matriz com valores definidos, em que nós vamos aplicar o nosso autômato iterativamente em cima dessa matriz, né? Então, a gente tem uma matriz inicial A0, com os valores definidos, e a gente diz que Fn, né, supondo que f seja a nossa função autômato celular, é aplicar n vezes a função f na matriz A0. Né? Então, a gente tem essa ideia de uma iteração. A enésima iteração a gente também chama de geração, né, do autômato, quando aplicamos a função f. Então, essa é a ideia. A gente tem uma matriz inicial e a gente aplica uma função e obtém uma nova matriz. Depois, nós aplicamos a função de novo nessa nova matriz e vamos obter uma outra matriz. E assim por diante. Então, vamos trazer um exemplo bem básico, né, que é um autômato unidimensional. Né? Então, vai ser não vai ser uma matriz, vai ser um vetor, né, em que o valor de cada célula pode ser 0 ou 1. Né? Então, não são valores quebrados, cada célula vai ter um valor discreto. Certo? Então, vamos supor o seguinte, vamos usar a seguinte notação. A gente vai dizer o nome de cada um dos nossos vetores, vai ser A0, A1, A2, cada geração. Né? Então, o índice embaixo significa a geração dele. E no nosso caso, a gente vai fazer o seguinte, que que importante, ó, vamos ver aqui, ó, esse primeiro termo aqui, ó. A gente está querendo dizer o seguinte, Azinho minúsculo, com 0 embaixo, quer dizer que ele é e com 1 em cima, ele quer dizer o seguinte, é a primeira entrada da geração 0, entendeu? Então, por exemplo, aqui a gente tem a segunda entrada, então tem um 2 aqui em cima, tem a terceira entrada, então tem o 3 aqui em cima, tem a quarta entrada, então é o 4 aqui em cima. Enquanto isso, a gente tem um 0 aqui embaixo, e ele representa o quê? Ele representa qual geração estamos tratando. Então, podemos ver que na 0ª geração, por assim dizer, a geração inicial, temos 0 embaixo de tudo. Depois, na geração 1, a gente tem 1 no subscrito embaixo, né? E no superescrito, a gente tem o 1, o 2, o 3 e o 4. Isso é importante, essa anotação, para a gente poder descrever como que o nosso autômato funciona. Então, vamos trazer algumas regras, certo? Então, lembrando que N, vamos lá. Parte de cima é a posição no vetor, parte de baixo é qual a geração esse valor ele tá, né? Certo. Então, a pergunta que fica é a seguinte. Qual é a regra deste nosso autômato? Né? Esse nosso autômato inicial, bem básico. Então, vamos dizer que ele vai ter apenas uma regra. Né? Então, aquela função f lá, que descreve o sistema dinâmico, etc., ela vai ter apenas uma regra, que vai dizer o seguinte, lembrando da nossa notação, certo? I é a posição no vetor, N é a geração. Né? Lembrando, I em cima, posição, N embaixo, geração. Então tá. Então, o valor da iésima entrada, certo? Na enésima geração vai ser igual ao valor da i-1 ésima entrada da n-1 ésima geração, né? Então, meio que tentando traduzir isso um pouco para palavras, isso aqui pode ser um pouco estranho para algumas pessoas mais matematicamente maturas, podem achar que isso é um pouco informal, mas isso aqui é uma maneira da gente poder ilustrar bem e a gente já vai discutir isso, tá? O que a gente está querendo dizer aqui? Que o valor da iésima entrada da enésima geração é igual, né, ao valor da casa à esquerda na geração anterior. Pause e pense um pouco sobre isso, porque é um pouco difícil de pegar de primeira, mas eu já vou apresentar um desenho que vai fazer mais sentido, vai elucidar melhor esse caso, certo? Então, vamos para o quadro branco para entender melhor o que estamos querendo dizer com isso. Então tá, aqui estamos nós no nosso quadro branco, e vamos recordar, né, a regra ali que a gente viu, que é essa daqui, certo? Ok. Então vamos pensar o seguinte, vamos ter o nosso vetor inicial, o nosso A0, lembrando que isso daqui funciona no vetor, no nosso caso não é numa matriz, e vamos lá.
Aqui a gente tem a primeira entrada, segunda entrada, terceira entrada, certo? E aqui embaixo a gente vai ter as entradas do nosso próximo vetor. A pergunta é, qual o valor das entradas de A1, da primeira geração do nosso autômato? Então vamos seguir a regra anterior, né, que a gente tem aqui, que a gente discutiu anteriormente. Esse daqui. Esse valor aqui, ele vai ser igual a gente tem que olhar para a geração anterior. Por quê? Porque a gente está observando n-1, ou seja, A na n. A gente quer dizer o seguinte, né? A1, entrada 1, vai ser igual a A0, entrada 0. Né? Seguindo aqui a nossa anotação aqui em cima. Concorda? Faz sentido para você? Então, a gente tem que olhar para a geração anterior, porém, temos que olhar para entrada 0. Mas não tem entrada 0, né? Não existe valor 0, né? Não tem, assim, não tem como... A menor entrada que tu tem é entrada 1. Então, vamos considerar o valor dela como 0, ok? Por convenção, tá? Vamos dizer que tem que ser igual a 0 aqui. Agora, a gente quer olhar para segunda entrada da primeira geração. Ela tem que ser igual à primeira entrada da geração 0. Ó, a primeira entrada da geração 0 é 0, então aqui é 0. Concorda comigo que agora isso daqui vai ser 1? Olha só. Geração anterior, uma casa para trás. Tem que ser igual, né? Então isso aqui vai ser 1. E aqui vai ser, a gente vai pegar esse valor aqui, que vai ser 0. Vamos calcular a próxima geração. Aqui vai ser 0. Aqui vai ser 0 de novo. Aqui vai ser 0. E aqui vai ser 1. Interessante, né? Então a gente está meio que aplicando essa função, a gente está aplicando toda hora, né? Então, lembrando que a gente tem o A0, o A1, ele é igual ao nosso f, né? A nossa função autômato aplicada em A0. Né? A gente tem que o nosso A2 é f aplicado em A1 e etc. Então a gente está aplicando a nossa função gradativamente, está gerando esses novos vetores, essas novas matrizes, certo? Então tá, então vamos voltar para o nosso slide. Então tá, temos aqui nesse exemplo ele é bastante trivial, ele é bastante básico, mas a gente pode criar regras muito mais elaboradas. Não se sinta, como é que eu posso dizer, desmotivado a estudar autômatos, porque esse exemplo foi bem básico mesmo, sabe? Dá pra gente criar regras incríveis que vão ter comportamentos fantásticos e criar sequências de matrizes que são maravilhosas. Então tá, então vamos continuar com um exemplo unidimensional, que é muito conhecido, que é a regra 30. Essa é muito famosa e ela tem umas propriedades fantásticas. Então tá, então vamos entrar nesse mundo dos autômatos elementares. Então, esse autômato elementar é a regra 30. Então tá, então a regra 30, qual é a regra, né? O que ela quer dizer? Ela vai funcionar num vetor, certo? E eu vou dizer o seguinte, olha, supondo que no teu vetor tu tem uma sequência de 3 zeros, certo? Vamos dizer que a gente tem cada vetor é uma entrada, né? Então a gente está considerando as entradas do vetor. E vamos dizer que o valor dessa entrada aqui, deste zero do meio, é, por exemplo, a entrada 1, ou a entrada i, né? A iésima entrada. Então, se tu tiver uma sequência de 3 zeros, na próxima geração, a iésima entrada, ou seja, a mesma entrada do zero do meio, vai ser 0. Então, se tem uma sequência de zeros, é como se tu descesse uma geração e o carinha lá do meio vai ter o valor 0. Se for 0, 0, 1, o carinha do meio vai ter o valor 1. Se for 0, 1, 0, o carinha do meio vai ter o valor 1. Enfim, a gente tem essa sequência aqui. Você pode estar achando assim meio estranho isso, pode parecer meio aleatório, mas eu vou explicar melhor e vamos montar algumas iterações desse autômato, certo? Então, vamos para o quadro branco novamente.
Então tá, aqui estamos no nosso quadro branco. E vamos montar essa iteração, certo? Então aqui eu vou ter um vetor, depois eu vou ter outro vetor, aplicando a nossa função, aplicando a regra 30, e eu vou obtendo cada vetor novo. Então tá, vamos observar qual é o valor desse carinha aqui embaixo. Ele depende dos 3 aqui em cima. Então a gente finge que tem um zero aqui, tá? Finge que tem um zerinho aqui. Lembra nossa regra? 0, 0, 0. Aqui, ó. 0, 0, 0. Vira 1, 0. Então, ó, ele está no meio desse 0. Esse aqui vai virar um 0. Certo? Como a nossa regra diz. Agora vamos ver as outras regras. A gente tem também aqui um 0, 0, 0 de novo, né? Então aqui vai ser um 0. Agora a gente tem uma coisa diferente. A gente tem 0, 0, 1. E adivinha só, 0, 0, 1, o carinha do meio vira 1. Ou seja, esse carinha aqui que está no meio vira 1. Então a gente está seguindo a regra, está seguindo a tabela. Aqui agora tem 0, 1, 0. Na nossa tabela diz que tem que ser 1. Agora aqui, para esse aqui, a gente vai ter 1, 0, 0. Na nossa tabela, 1, 0, 0 é 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Não tem problema. Certo? Então, a gente montou a primeira iteração. Aí a gente iterou a nossa função, certo? O nosso autômato e encontrou um novo vetor. Vamos fazer mais uma vez, só para treinar, tá? Aqui vai ser 0, acho que você já deve estar convencido do porquê. Aqui vai ser 1. 0, 1, 1, que é o que vai definir isso aqui. Vamos ver que a 0, 1 é 1. 1, 1 é 0. Aqui a gente tem 1, 1, 1, 0 é 0. 1, 0, 0 é 1. E 0, 0, 0, 0. Então, perceba como a gente vai alterando esse vetor, né? A gente vai iterando, vai colocando, vai meio que jogando nosso autômato e ele vai criando novos vetores, baseado nas nossas regras. Então, agora vamos ver uma coisa bem diferente, certo? Com esses vetores. Então, vamos visualizar esses nossos vetores um embaixo do outro. Então, a gente pega uma matriz, certo? E coloca os vetores obtidos nessa linha aqui, ó. Então, a gente vai ter essa linha. Aí depois a gente vai ter outra linha e várias, né? E cada linha é uma geração do nosso autômato. Então, lembra, a 0ª geração era essa. A primeira geração era essa daqui, que a gente encontrou. Né? A gente encontrou essa geração, a gente também encontrou essa. Então, percebam como a gente consegue meio que concatenar os nossos vetores verticalmente e montar uma matriz. Agora, vamos fazer o seguinte. As casas que têm valor 1, eu vou pintar de preto. E as casas que têm valor 0, eu vou pintar de branco. Tá? As casas, entendam, né, as matrizes, como se fossem pixels numa imagem. E olha só. Olha que fantástico. Olha a imagem que cria. Claro, essa daqui é uma matriz bem grande, né? Então eu estou aplicando o meu autômato em uma matriz, em um vetor enorme. Mas cada geração é como se fosse uma linha. E eles estão todos concatenados. Então olha que fantástico. Perceba como a nossa figura apresenta padrões que não são tão óbvios de primeira vista. E vocês podem encontrar figuras na internet muito maiores do que essa, mas é muito bonito o como a gente consegue ver esses padrões, né? Apesar dessas regras estranhas, mas é muito bonito. E você tem várias propriedades dessa pirâmide, não é algo assim mágico, ela tem propriedades fantásticas, principalmente em questão de aleatoriedade. Então, uma das coisas que nós matemáticos gostamos de fazer é generalizar. Então, você pode criar o seu próprio autômato celular, né? Acho que está bem claro isso, né? De que tu pode alterar as regras, muda um 0 por 1, sabe? E tu pode pensar, pô, diferentes regras. Tu pode pensar número de vizinhos. Lembra que nossa regra 30, a gente observava os 2 caras ao nosso lado? Né? Então, a gente olhava como se fosse uma tripla e obtinha um novo. Se a gente olhasse para 5, dependendo do valor de 5 caras, vai definir o valor de 1. De 5 casas, né? Então, o número de estados, em vez de ser 0, 1, pode ser 0, 1, 2. Ou pode ser os números reais, pode ser número meio, 1/3. Tu multiplica, tu soma, tu
pode fazer várias coisas. E essa é a magia, por assim dizer, né, dos autômatos celulares, que eles são facilmente generalizáveis. Então, só para trazer um outro exemplo aqui, né, os autômatos elementares normalmente são descritos, as suas regras são assim, são descritas por essa faixa aqui. Então, né, que seria 1 dá 0, 0 dá 0 dá 0, enfim, descreve assim, né? E tu sempre tem uma condição inicial, né? Tu tem que ter a zerésima geração, por assim dizer. E essa regra aqui vai gerar um triângulo de Sierpinski, né? Tu vai conseguir ver um triângulo de Sierpinski, que é um fractal bem famoso, né? Então, vamos falar agora sobre outros autômatos, certo? Vamos falar sobre os autômatos bidimensionais, autômatos totalistas, as termites e algumas aplicações e exemplos. Então, um dos mais famosos que muitas pessoas conhecem é o chamado jogo da vida. Não é o jogo da vida do tabuleiro, é um jogo da vida, é um modelo matemático computacional de um autômato celular, desenvolvido por John Conway, o famoso matemático. Ele morreu, acho que em 2018 ou 2000. Não, desculpa, ele morreu em 2020. Foi um grande matemático e cientista da computação. Ele propôs um modelo bidimensional chamado jogo da vida, que é um autômato celular em 2 dimensões. Quero deixar bem claro que a regra 30 e os autômatos elementares, eles eram unidimensionais, porque a gente iterava vetor por vetor. Apesar da imagem final ser uma coisa bidimensional, as iterações eram em vetores. No jogo da vida, nós trabalhamos em 2 dimensões. Então, o valor de uma casa era definida pelos seus vizinhos ao redor, certo? Então é bem interessante mesmo. Vamos lá. Então, casa muda dependendo da soma das 8 casas ao redor. Então, né, a gente tem um quadradinho 3×3 e o valor do meio da próxima geração depende da soma desse quadradinho 3×3 na geração anterior. Né? Então, o jogo da vida acontece em uma grade bidimensional infinita, onde cada casa pode ter o valor de 0, ela está morta, ou 1, ela está viva. Então, a ideia de jogo da vida, né? Ou uma célula está morta ou ela está viva. Então tá, vamos aqui, ó. Uma célula viva morre, essas são as regras, né, do jogo da vida, do Conway Game of Life. Uma célula viva morre se tiver menos de 2 células vivas ao seu redor. Ou seja, a soma dos vizinhos ser menor que 2. Então, ela pode ser 0 ou 1. Então, se eu olho para os meus vizinhos, somo eles e dá menor que 2, na próxima geração eu morro. E caso a soma for maior que 3, eu também morro. Então, uma célula morta ficará viva se tiver exatamente 2 vizinhas vivas. E nos outros casos, a célula mantém o seu estado atual. Então, são regras bem simples, e eles tratam com soma, né? São poucos casos. A regra 30 antes tinha vários casos, né? Então, isso daqui, esse autômato bidimensional, o jogo da vida, é um chamado autômato totalista, que eu já vou explicar melhor depois. Então, o jogo da vida é bem popular, né? Então, tem vários simuladores dele online. Então, a gente vai dar uma olhada em um que roda direto no navegador, né? Então, a gente vai dar uma olhada nesse jogo da vida, rodando em tempo real, é bem legal. Né? E lembrando como funcionam os autômatos, né? Então, a gente tem uma condição inicial, que é uma matriz, nesse caso, porque é bidimensional, uma matriz, não um vetor. E as regras definidas vão iterar as novas gerações de matrizes a cada passo, tá? Então, eu tenho o link aqui, Play Game of Life, e eu vou abrir o meu navegador. Então tá, o nosso jogo da vida carregou o nosso site, e a gente tem aqui uma matriz bem grande, como vocês podem ver, cada quadradinho cinza está sendo separado. E aqui no meio nós temos o nosso condição inicial, certo? Essa aqui vai ser a nossa condição inicial. A gente pode alterar, eu posso clicando nos lugares e adicionando ou tirando. Né, se a amarela ela tá viva, se a cinza ela tá morta. E agora, vamos ver aqui, ó. Vamos iniciar. Vamos dar o nosso passo de iteração. Então, a gente tem a condição inicial e vamos aplicar o nosso autômato para obter a próxima geração. Olha só. Olha que interessante.
Olha o que aconteceu. Perceba, ele está rodando a cada passo, né? Então, quando eu clico Start, ele está aplicando várias vezes. Ele aplica uma, aplica outra, acho que algumas vezes por segundo. Então, por isso que está tendo várias gerações, uma seguida da outra. Perceba como esse objeto, parece que ele está se movendo, né? Olha só. Então, baseado naquelas regras lá, se ao redor tem soma é 3, soma é 1, percebo como a gente obtém um comportamento, né? Então as gerações vão passando e esse nosso comportamento ele vai apresentando algumas coisas, alguns padrões interessantes. Então aqui tem nesse site tem alguns léxicos como se fossem diferentes formações que você pode fazer e apresentam padrões interessantes, mas elas são um pouco complicadas, eu não vou trazer aqui. E aqui tem uma pequena explicação, bem interessante também, que fala justamente disso, né? De que tá em inglês, né? No caso, tem alguns vídeos também, dizendo das regras que eu apresentei, né? Sobre a quantidade ao redor, né? Cada célula com 4 mais vizinhos morre, como se fosse por superpopulação. Tem várias explicações aqui, certo? E vamos alterar aqui. Eu vou colocar um bem famoso, certo? Bem popularzinho, que é um quadrado. E vou dar Start. Você pode perceber que não está acontecendo nada, que está estático. Parece que não está se movimentando. Agora, pensa comigo. Por que não está se movimentando? Eu estou aplicando, mas a minha matriz não muda. A minha interação não altera em nada. Por quê? Certo? Vamos para o nosso quadro branco. Na verdade, vamos para o nosso quadro branco e vamos tentar entender isso melhor, né? Eu tenho aqui vou fazer uma divisão aqui um pouco ruim, mas o que importa é a intenção, tá? Olha aqui, ó. Aqui tem aqui tem um e um. O resto tá tudo zero. Olha aqui, olha. Vamos calcular a próxima iteração, certo? Então essa daqui é uma geração e eu vou calcular outra. Só colocando aqui. Note, vou centralizar esse quadrado aqui, ó, pra gente descobrir o valor desse rapaz aqui. Tá? A minha geração, é claro que eu vou apagar aqui a minha próxima geração. O valor desse cara do meio. Eu vou pegar a soma dos meus vizinhos. 1 mais 1 mais 1 é 3. Meu valor é 1, eu estou vivo e eu tenho 3 vizinhos. A nossa regra diz que eu tenho que manter vivo, eu continuo, eu prossigo para a próxima geração, né? Agora, perceba como meio que simetricamente dá para notar isso, mas a mesma coisa vai acontecer quando eu observar o valor desse cara aqui, ó. Ele também 3 vizinhos, o valor dele é 1, então ele também continua vivo. Então percebe que existe meio que como se fosse um ponto fixo no nosso sistema, né? De que o nosso não muda, não altera. Isso é interessante, né? Então, quer dizer que o nosso autômato ele tem esse comportamento fixo em alguns, tem um comportamento periódico em outros casos, ele pode ter um comportamento caótico também. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um que é periódico. Ó. Então, ele vai ficar alternando como se fosse um sinalzinho e eu vou fazer algo bem interessante, por exemplo, aqui. Vou colocar esses dois, olha só. Olha isso. Isso não é incrível? Eu posso simplesmente parar, eu meio que paro uma geração e adiciono ou retiro quadrados. Vamos começar de novo. Olha só. E morreu. Ele chegou, tem pontos assim que será que toda iteração que você cria ela vai meio que ter um período? Será que uma hora ela vai tender a ficar tudo vazio? São grandes discussões feitas no estudo das automatas celulares, né, dos autômatos celulares. E é bem legal. O jogo da vida é bem famoso, recomendo dar uma brincada com ele. Vamos voltar para a apresentação. Então a gente tem essa classe, né, dos autômatos totalistas, que o valor da célula muda dependendo da soma dos valores dos seus vizinhos. Então, naquele caso anterior lá, a gente, no regra 30, não era com a soma, era dependendo da posição das coisas. Nesse jogo da vida é baseado na soma dos vizinhos. E vamos fazer uma regra aqui, do autômato totalista,
Esse daqui é o que fiz, ele não é nenhum famoso. Mas assim, se a soma dos meus vizinhos, ele vai só considerar os 4 vizinhos adjacentes, tá? Que é o vizinho de cima, o de baixo, o da esquerda e o da direita. Então, se eu tiver o valor zero e meus vizinhos forem... A soma dos meus vizinhos for zero, então aqui, ó, soma zero, o meu valor é zero, próxima geração é zero. Soma 1, meu valor é zero, próxima geração é 1. A soma é 2, o meu valor é zero, próxima geração é zero. Enfim, seguindo essa tabela aqui, mesma coisa para 1. Acontece que esse autômata celular gera isso daqui, né? Então, 0 é branco desculpa, preto é 0 e 1 é branco, né? Eu colori e eu apliquei 63 iterações e obtive essa figura. Com aquelas regras super simples, né? Eu comecei com um ponto branco em um vazio completo e gerou isso. Então, perceba como cria um padrão, vem, parece uma tapeçaria, né? É fantástico como os padrões eles surgem, eles emergem, esse comportamento complexo dos autômatos. Então também tem outros exemplos que são os termites, que são chamados as formigas de Langton, que é um exemplo bem popular também, que ele é um pouco diferente, mas eu recomendo dar uma pesquisada sobre, que é como se fosse uma formiga em uma lattice, né, em uma grade de valores, e ela vai andando pela essa grade e vai alterando os valores dessa grade com uma regra específica. Né, a formiga de Langton, que é um exemplo mais popular que tem. E a gente não vai discutir a fundo, mas eu super recomendo se tiver interesse de pesquisar, é bem legal também e tem várias propriedades fantásticas chamados os termites. Então, tu pode uma aplicação, né, dos autômatos em simulações físicas, quando tu quer simular dispersão de calor em uma placa de metal, né? Então, tem como tu aplicando esse valor de soma, o valor da tua temperatura na próxima geração vai ser a média das temperaturas dos seus vizinhos. Então, existem várias aplicações bem legais, bem interessantes que dá para trazer para o mundo real, assim. E tem alguns jogos de computador, eu particularmente gosto bastante de jogos eletrônicos, e eu jogo alguns jogos que utilizam autômatos celulares. Um dos mais famosos, assim, é o chamado Powder Toy, ou também o Powder Game, que é um jogo do estilo Falling Sand, né, que são esses jogos que funcionam com autômatos, né? E é um jogo de física 2D em que tu pode meio que criar elementos e tu pode... Cada pixel da tela é como se fosse uma grade de valor e, tipo, ela tem uma temperatura, tu pode ter fogo, aí tu usa o fogo para queimar sei lá, madeira, enfim, para esquentar o metal, e o metal ele esquenta a água e evapora a água, tudo simulado fisicamente com autômatos solares. E um outro jogo também que eu gosto bastante é um RPG 2D chamado Noita. E cada pixel da tela é simulado. Então meio que tu pode destruir tudo ao teu redor, porque cada coisa é simulado com gravidade e reações químicas utilizando autômatos celulares. É bem fantástico. E bom, eu acho que é interessante, né, fazer por conta própria, cria suas próprias regras. Você tem uma habilidade de programação, tente programar um código para meio que você criar os seus próprios autômatos celulares e fazer vídeos e imagens e tu poder alterar condições iniciais, as regras, uma coisa tridimensional talvez, um autômato 3D, um autômato 4D. O que você pode brincar com isso, né? Isso é um mundo infinito de possibilidades. Mais vizinhos, menos vizinhos, mais valores, menos valores, cores que você pode escolher. Então, divirta-se, seja livre e tente criar, né, e descobrir esses padrões incríveis. Eu mesmo faço isso e gera imagens fantásticas, muito bonitas mesmo. Então era essa a apresentação. Eu espero que tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Se gostou, deixa seu like, compartilha, comenta. E se quer ver mais vídeos de seminários de matemática e computação, o PET Matemática está sempre trazendo várias coisas para vocês. E é isso aí, espero que tenham gostado e muito obrigado.